Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Bruno Clemente por aqui, espero que estejam todos bem. E nós falaremos nesse último vídeo, sobre a culminância, sobre o resultado final dos nossos esforços, que é justamente o relatório de auditoria de software, beleza? Então falaremos sobre essa ferramenta, sobre esse artefato que é produzido nesse processo, e vamos conhecer um pouquinho melhor o que ele é e como é que a gente faz para elaborar, tá bom? Então o relatório é o momento onde o auditor, ele vai apresentar os achados e as conclusões nesse formato de relatório. Então o que é importante estar contido no relatório? Todos os fatos sobre a entidade auditada. Muito importante aqui para nós, as comprovações. Não adianta você falar que tem algo errado, você vai ter que provar por A mais B o que está de forma incorreta, o que precisa ser ajustado e tudo mais. As conclusões finais sobre o que foi concluído durante esse processo de auditoria e, eventualmente, também recomendações, uma vez que o nosso objetivo nem sempre é apenas apontar o erro, mas também propor formas de recomendação ali para você resolver esse problema. Também, dependendo do caso, determinações, dependendo da esfera de atuação do auditor. Tá? Então, você pode ter ali, por exemplo, se cair na esfera jurídica, uma determinação judicial, beleza? Então, isso tudo consta aí dentro da parte do relatório. É muito importante que vocês utilizem uma linguagem que seja clara, objetiva e simples, evitando o uso de termos técnicos e siglas, mas a gente já conhece a área de TI, a gente sabe que tem muito desses termos, sabemos que utilizamos frequentemente nomes de frameworks, tecnologias de criptografia e produtos, software privado, então, privado, não só privado, né? Poderia muito bem ser open source, mas a gente ainda tem essa utilização de softwares que muitas vezes tem nomes estrangeiros e tudo mais. Então, caso necessário, adicionar um glossário ou explicações ao longo do texto com notas de rodapé e coisas do tipo, tá? Por que é importante esse uso de linguagem simples e por que é importante evitar esses termos técnicos ou siglas? Porque quem vai trabalhar com isso é justamente essa chefia ou a entidade que solicitou a realização da auditoria. Então, muitas vezes, quem vai estar observando esse documento não é uma pessoa da área, mas é uma pessoa que identificou um problema e ele chamou um processo de auditoria ali em cima e ele precisa das conclusões da equipe especializada do auditor, para conseguir tomar as decisões. A gente sabe hoje em dia que as decisões empresariais e as decisões em todo um contexto, não apenas empresarial, ela é tomada baseada na informação. Então, esse relatório ele vem como informação e ele precisa já estar condensado de uma forma que essa chefia ou essa entidade, mesmo sem conhecer os detalhes técnicos da área, precisa utilizar esse documento para auxiliar na tomada de decisão, tá bom? Dependendo do motivo que levou à realização dessa auditoria, o relatório pode ser encaminhado ou para a diretoria da organização, por um organismo que financia a entidade auditada, ou também o organismo responsável pelo controle e auditoria geral da entidade. Dependendo então de quem solicitou, você vai reportar esse relatório para algum desses órgãos ou dessas entidades, tá bom? Muito importante essa observação. A equipe de auditoria não precisa concluir o processo de auditoria para começar a elaborar o relatório. Na verdade, muita coisa pode ser feita desde o início, desde, no máximo, a etapa de planejamento. Lá no nosso planejamento, a gente já coletou as informações preliminares da entidade, ou seja, você já sabe qual é a entidade, se você precisar entrar com dados básicos do tipo número de funcionários, equipamento, material disponível, infraestrutura e tudo mais, você já pode ter essas informações, normas técnicas que eles atendem, uma série de informações que vocês já podem ter lá desde o momento do planejamento. Quais são os sistemas computacionais utilizados, quais são os recursos necessários para a execução do trabalho, qual é a equipe, a composição da equipe de auditoria, o campo da auditoria, qual metodologia será utilizada, os objetivos de controle e os procedimentos que vão ser adotados. Então, tudo isso pode e deve estar no relatório, mas não precisa aguardar o processo de auditoria inteiro para poder começar a ser redigido. Tudo bem? Durante a etapa que a gente conhece como trabalho de campo, que é efetivamente o momento que você está lá realizando, muitas vezes aí presencialmente dentro do próprio local, é aconselhável documentar tudo que foi observado pela equipe e tudo que é dito pelos entrevistados. A equipe precisa confirmar o que foi relatado com fatos, e apresentar ao entrevistado partes do texto referente aos assuntos tratados com ele durante a entrevista, para que não haja qualquer mal entendido ou desvio de interpretação. Então é muito importante que se repassem essas informações, que se tenha certeza de que o que foi conversado está registrado e que se tenha certeza de que não houve falha de comunicação. Porque se o funcionário te contou uma coisa e você, auditor, entendeu outra,
Você vai fazer um processo de auditoria entendendo aquilo que você compreendeu, ou seja, você pode errar completamente a tua auditoria se você partir de uma premissa inválida. Então é muito importante eliminar, ou no mínimo reduzir, né, mas eliminar de preferência as falhas de comunicação. Ao término das investigações, é recomendável apresentar aos responsáveis da área auditada um relatório parcial, já tendo as deficiências encontradas nesse momento. Os responsáveis eles vão conseguir explicar quais são os motivos, as justificativas, e aí em cima disso, isso pode ser utilizado como anexo no seu parecer final, tá bom? Então é muito comum isso acontecer. Você faz o processo de auditoria, você apresenta uma versão inicial, uma versão preliminar, ali a pessoa que é o líder do setor, realmente, olha, isso aqui acontece, mas acontece por esse motivo, ou então, olha, realmente a gente está ciente disso, ou então não estava ciente disso. Tudo isso pode ser tratado via uma entrevista, por exemplo, e essa entrevista pode muito bem ser transcrita e adicionada como um anexo, tá bom? A apresentação dos relatórios intermediários evita qualquer tipo de constrangimento, erro ou inconsistência que vão ser identificados apenas, né, no final, no relatório final. Então é ideal que a gente identifique isso antes para poder resolver de forma anterior para que esses erros não passem para o nosso relatório final. Tudo bem? Sobre esse relatório final, então, ele deve ser revisado por todos os membros da equipe de auditoria com o intuito de verificar, né, se está tudo conforme os padrões, as práticas da organização e verificar se não existe algum tipo de inconsistência, erro ou lacuna. É conveniente fazer uma revisão em termos gramaticais e estilísticos para garantir clareza e objetividade do texto. Porque normalmente esse tipo de documento é um documento formal. Imagina aí que você é uma empresa e você presta trabalho de auditoria, ou então imagina que você é, por exemplo, uma pessoa que trabalha com TI numa determinada empresa e você foi chamado para atuar como auditor numa outra equipe de desenvolvimento, por exemplo. Então é importante que você tenha ali a adoção de padrões e essas coisas todas para você ter um documento bem feito. Como é que é a estrutura? Os tipos de informação e a estrutura do relatório vão variar, é claro. A equipe precisa identificar para aquele relatório quais são as informações mais importantes e adaptar. Mas normalmente a gente costuma ter um templatezinho, a gente costuma ter algumas coisas básicas. Quais são então essas informações básicas? Muito importante ter dados da entidade auditada, nome, endereço, qual é a natureza jurídica, relação de responsáveis, outras informações consideradas relevantes para o processo de auditoria. Beleza? Outra coisa importante, a síntese. É muito importante que já no início você tenha um breve resumo do conteúdo do relatório, tá? A pessoa nem precisa fazer a leitura do relatório completo para estar ciente do que aquele relatório se trata e quais foram ali de forma parcial, né, de forma resumida, como eu falei, o que foi encontrado, vamos dizer assim, em poucas palavras, né? Dados da própria auditoria, por exemplo, qual é o objetivo, qual foi o período da fiscalização, qual foi a equipe montada, a metodologia adotada, a natureza da auditoria, o objeto e coisas do tipo. A introdução, que normalmente tem um breve histórico da própria entidade e também, né, o porquê que aquilo foi solicitado de auditoria também. É muito comum colocar, por exemplo, em auditorias de TI, a estrutura hierárquica do departamento responsável, do departamento de informática, né? Sua relação com outros departamentos, níveis hierárquicos superiores, quem se reporta a quem, como é que isso funciona, descrição do ambiente computacional, parte de infraestrutura, evolução tecnológica, principais sistemas e projetos também. Beleza? Muito importante, aqui é a chave do negócio. Falhas detectadas. É aqui que você vai apresentar todas as irregularidades que foram encontradas. O processo de auditoria ele tem como objetivo identificar se existe alguma delas, né? Então é aconselhável dividir em sub-áreas para ter um encadeamento lógico das ideias. Então você não precisa botar tudo de um bolo. Você pode muito bem criar ali uma história, vamos dizer assim, e contar quais são essas falhas numa determinada ordem, tá? A equipe pode apresentar ali, por exemplo, a descrição de uma falha, comentários iniciais, qual foi a justificativa apresentada pelo auditor no relatório intermediário, e parecer final da equipe para cada uma dessas falhas, incluindo as recomendações. Ou seja, você pode fazer essa divisão por falha e em cada falha você já vai lá e faz uma recomendação e uma justificativa, né, para cada um desses itens levantados. E ao final você tem normalmente uma conclusão, onde você dá uma síntese dos principais pontos e das recomendações ou determinações finais da equipe para corrigir as falhas. Então você vai fazer uma conclusão, como o nome sugere, da mesma forma que um trabalho acadêmico ou em outro tipo de trabalho que vocês já desenvolveram. Em alguns casos, é importante ter também o parecer da gerência superior.
Tá? Então, não são todos os casos, mas em alguns, né, a gerência superior vai dar um parecer a respeito dos achados. Então, pode ser que você deixe uma sessão ali reservada justamente para isso. Ou o superior concorda de forma integral, né, ou em partes, com os pontos de vista da equipe, e também ele pode eventualmente discordar. Isso aí, naturalmente, vai ser entregue para até outros setores que estão responsáveis pela organização da auditoria. Beleza? E com isso a gente finaliza. Eu quero só falar um negócio final para vocês, deixa eu botar minha tela aqui de novo, que é o seguinte. Eu coloquei junto com esse material no AVA, então isso aqui vai ficar disponível para quem é o aluno da disciplina, uma lista de relatórios, tá? São 5 relatórios, são 4 relatórios, um layout, mas esse layout ele é por si só um relatório, né? E junto com esse material em slides, todos esses modelos estão lá embaixo. Como eu falei no vídeo anterior, né, o vídeo que foi exclusivo ali no AVA, vocês utilizem esse material, estudem esse material para que na próxima semana a gente faça uma atividade referente a isso. Porém, eu achei que era importante a gente citar como funciona esses relatórios e a gente ter uma noção dos relacionamentos, dos relatórios parciais, dos relatórios finais e também todas as informações que devem estar contidas dentro dele. Com base nesses relatórios, é claro, vocês vão compreender melhor, observando relatórios reais que foram disponibilizados para a disciplina, como estruturar essas informações. E isso dará a vocês a informação necessária para que vocês possam construir seus próprios relatórios. Independentemente disso, para quem ficou curioso, vocês conseguem procurar na internet, existem muitos relatórios desses abertos, que são públicos, e vocês conseguem ter uma noção de como são relatórios de auditoria prestados por organizações auditoras ou até por equipes internas dentro de empresa. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui, que já ficou um pouco extenso, mas como relatórios era o nosso assunto final, eu achei que dava para fazer num vídeo só. Tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, e até mais.